Mohammad Karamchand Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869 em Porbandar, na Índia. Filho de seu pai, um primeiro-ministro do Principado, onde viviam, sendo sua família fiel ao hinduísmo, que era a religião oficial da Índia, sendo a terceira maior religião do mundo. E também Brahma, o Deus Supremo, Criador do Universo. E sua mãe, uma devota do culto do Deus Vishnu, tendo como sua doutrina a não violência. Na Índia, as famílias hindus eram divididas em castas, com funções sociais específicas, e sua família era da casta dos caixás, ou seja, dos comerciantes. Se está gostando, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante, meus amigos. Mas vamos continuar. E também podemos preparar conteúdos novos, mas vamos continuar de verdade. Amigos, imagine, Gandhi casou-se aos 13 anos com Kasturba, de apenas 14 anos. No período era tradição. E ao concluir os seus estudos iniciais, ele foi estudar em Londres no ano de 1888, deixando por um tempo sua esposa e seu filho. E logo depois cursou Direito e, ao chegar no seu campus, organizou o Clube Vegetariano, onde se reunia com estudantes com os interesses em altruísmo, ou seja, interesses altruístas. E o que significa ser altruísta? Bem, amigos, é agir em prol de outras pessoas, sem pensar em como nos beneficiaremos e até mesmo sermos recompensados por tais ações. E em 1891 ele retorna para começar a advogar. Só que a sua profissão de advogado não deslanchou, e ele recebeu uma oportunidade para trabalhar na África do Sul, em uma companhia. Amigos, Gandhi, na sua estadia na colônia britânica, teve a oportunidade de aproximar-se das desigualdades sociais, como também dos problemas de discriminação sofridas pelos indianos, sendo isolados e constantemente dos europeus. E com uma sabedoria, uma sensibilidade, ele começou a exercer a sua política de resistência sem violência. Ele estava convicto e seguro dos seus ideais e assim posicionou-se diante da luta pelos direitos do seu povo. Em 1894, estava no partido do Congresso Indiano, com a postura de um homem inteligente que emanava luz, calma, visão política. Por que não dizer um líder atuante que conseguiu alcançar a sua popularidade? E em 1905 começou a publicar conteúdos no jornal Opinião Indiana, propondo a sua gente que não comprasse mais as roupas dos comerciantes ingleses. Imagine vocês que o próprio Gandhi, no seu tear manual, ele tecia suas próprias roupas, chamada de kanchi, que era de tecido popular. E esse gesto ganhou uma repercussão tão grande, e isso também apoio e a comoção da sua população. E em 1930 aconteceu a Marcha do Sal, que repercutiu mundialmente após o imposto abusivo cobrado sobre o sal. Gandhi liderou uma multidão de indianos rumo ao oceano para que eles pudessem extrair o próprio produto diretamente da fonte. E vocês pensam que ele parou por aí? Não,
Ele incentivou greves, jejuns, meditações, orações e até um estilo de vida simples. E ele, com tal atitude, sofreu muitas discriminações. Gandhi, além de tudo isso, procurava despertar na sua gente o não pagamento dos impostos, como também boicotar os produtos ingleses. E com o passar do tempo, ele tornou-se uma liderança para a sua comunidade. E durante a sua militância, nasceu o Tathagami, ou seja, o seu conceito de protesto não violento. Gandhi ficou na África do Sul por 21 anos e ao retornar para a Índia, isso em 1914, ele já era uma personalidade conhecida em todo o país. E aí? Veio a Primeira Guerra Mundial, um momento de dor, de perdas, tanto materiais quanto imaterial. E ele só voltou a lutar de fato pela independência da Índia em 1919, procurando trazer para o seu povo dignidade, justiça e, o mais importante, fazer o povo se arrepender de fatos que os deixassem tristes, magoados e, por que não dizer, ferido a sua dignidade. E durante as décadas de 1920 a 1940, ele promoveu várias ações de desobediência civil contra os ingleses, sendo detido por diversas vezes. E qual foi o objetivo de Gandhi? Qual foi o objetivo, meus amigos? Era a independência da Índia. Em seguida, promover a reforma socioeconômica e instaurar a igualdade. E em 1947 chega finalmente o domínio britânico. Domínio esse, com conflitos anteriores, instauraram rivalidades internas entre os hindus e muçulmanos. E o grande Gandhi tentou de todo jeito apaziguar tais conflitos sem sucesso algum. E os confrontos deixaram aproximadamente mais de 6.000 mortos e o país foi dividido de acordo com os critérios religiosos. A parte hindu, na sua maioria, tornou-se a Índia e a parte que era muçulmano transformou-se em Paquistão, gerando migrações, novos conflitos e violência. E Gandhi estava encurralado, aceitando as medidas que dividiam o país. E o seu ato foi odiado por todos os nacionalistas. Se o que Gandhi falava sobre a fé, amigos, ele costumava dizer que você não deve perder a fé na humanidade. A humanidade é um oceano. Se algumas gotas estão sujas, isso não é todo o oceano sujo. E qual a sua mensagem de vida? A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Meus amigos, eu adoro a seguinte frase de Gandhi: se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Nas grandes batalhas da vida, primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. E a religião, meus amigos, ele cresceu numa atmosfera religiosa hindu, tendo influência na literatura sobre os santos, e suas últimas palavras foram Ramana, oh meu Deus, amigos, Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes, entre 1937 a 1948. E justamente em 1948, ele iniciou um protesto contra a violência acometida por indianos e paquistaneses. Após o fim da Segunda Guerra Mundial com a Inglaterra enfraquecida, os indianos estavam vencidos, que tinham que governar o seu país. E finalmente foi declarada a independência com a nomeação do primeiro-ministro, um amigo de Gandhi. O clima naquele momento não estava
favorável, amigável, muitas acusações de que Gandhi realmente, de fato, enfraqueceu o poder dos hindus com seus protestos por paz e união. E no início de janeiro, mais especificamente no dia 20, uma bomba foi jogada em sua direção. 10 dias depois, ele foi assassinado a tiros por um hindu radical chamado Tashuram Ganji em Nova Delhi. Amigos, aos 78 anos, é isso aí. Hoje começamos e conhecemos um pouco sobre esse homem incrível. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. E para finalizar, deixa a seguinte frase de Gandhi: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Mahatma Gandhi.